Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação. Eu olhar aqui, parece que está tudo direitinho. Acho que sim. Que Jesus abençoe a cada um nesse seu dia, nesse domingo maravilhoso. Como eu falei para vocês, espero que tenha sido ou esteja sendo um domingo maravilhoso. Porque como gravo antecipadamente, eu não sei o que aconteceu no dia. Então não posso dizer se houve algum fato relevante ou não, mas espero que esteja sendo maravilhoso. De alguma parte. E se algo diferente aconteceu com você, particularmente, que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça e te dê bom ânimo. E com essa reflexão, talvez amenize um pouco, talvez essa sensação que esteja passando. Então hoje o recado da Joana é bem forte, tá? Eu vou fazer um esquema diferente semana. Depois vocês coloquem aí nos comentários se gostaram, se não gostaram. Melhor dizendo, se não gostaram, coloque nos comentários. Se não colocar nada, eu vou acreditar que ficou melhor, tá bom? Que eu sei que há uma dificuldade em digital para algumas pessoas. Então, se não gostou, você coloca assim, ó, prefiro o de antes, ou melhor antes, alguma coisa assim. Então vamos ouvir o que a Joana tem para nós essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 70. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evoluir de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Para variar, a câmera não tá me ajudando, mas vamos lá. Acho que ajuda. Bom, é tão difícil, né? É uma lição dessa. Tão difícil não no sentido de explicar ou de falar, mas de ser duro para nós. Quando nós vemos um atleta profissional, ele treina, não só para se aperfeiçoar, mas também para manter o que já tem, senão ele perde. Então ele tem que manter e buscar além. Quando nós vemos profissionais mais gabaritados, com mais tempo, porque essa pessoa está fazendo aquela situação muitas vezes. Nem sempre isso é sinal de que vai ser melhor, mas dá uma ideia de que aquela pessoa já enfrentando essa situação várias vezes, para ela seja mais fácil resolver os problemas. Então, cada um de nós tem que entender desse modo, que não adianta a gente querer uma vida melhor, não adianta a gente querer morar em nosso lar, né? Digamos assim, um futuro espiritual maravilhoso, mesmo assim, um futuro na Terra. Bom, se a gente não plantar, né? Mas eu tenho meus filhos, eu vou investir nos meus filhos para que quando eles cresçam, eu possa ter tranquilidade, ou deles estarem comigo, ou então deles não me darem trabalho. E enquanto isso eu vou ficar, vou focar que minha maior realização é o meu filho estar formado ou estar trabalhando. Ok, é uma preocupação que é válida. Mas, de novo, será que só isso
ó, vamos botar assim um ponto para a gente não. Eu já percebi que eu tenho que pontuar muito bem determinadas ideias. Não entenda que a criação de um filho, que o seu sucesso, vamos chamar de sucesso, a sua realização, ela não seja importante ou seja algo menor. Não, não é. Mas dizer que isso é a garantia da nossa felicidade ou é a nossa própria realização pode, por vezes, ser bem constrangedor e enganador. Às vezes, a criação de um filho em uma maneira particular, com atenção, com carinho, não só dando tudo para ele, porque não adianta ficar dando tudo para o filho, porque acaba se tornando um filho mais preguiçoso, o que a gente chama na sociedade mimado. Então, é saber dar para ele os nossos valores. Por exemplo, eu acho que como eu vivi até hoje foi muito bom. Eu sou assim, eu sou assado. Eu vou tentar que meu filho, eu vou fazer, né, que meu filho seja igual a mim. Não. Nós vamos passar para ele aquela noção que nós temos de vida, como nós vivemos. E ele há de escolher para ele o que é melhor. Mas é lógico que eu quero para ele o melhor. Se eu sou assim, quer dizer que eu sou melhor assim? Talvez hoje você seja. Talvez. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a sua ideia seja outra. A sua maturidade seja outra. E às vezes você vai olhar lá na frente e vai assim, poxa, eu podia ter feito diferente. Se você molda aquela criança, aquele jovem, a sua ideia daquele momento, talvez aquele jovem vá viver experiências que você já viveu e ele não precisaria ter vivido. Deixando-o escolher, vamos pontuar novamente. Não estou dizendo deixar solto, deixa a vida. Não. É objetivar. O que está dentro do que concerne o pai ou a mãe em levar ao filho, ensinar ao filho, policiar determinados atos, repreender em casos de erro, tem que ser feito mesmo. A criança, o jovem é uma esponja, ele precisa de que os pais, além dos exemplos, né, lhes deem os limites necessários. Então, é pesar bem essa situação. Não sei por que eu estou indo para o caminho dos pais, de filhos, né? Mas vamos lá. A gente está falando em plantar e colher. Porque acho que esses últimos... Lembra essa reflexão, o que é? É dos assuntos atuais. Eu passei por situações, né, ultimamente, de pessoas vindo conversar comigo sobre filhos. Filhos rebeldes, filhos que saem de casa, filhos que se separam e querem voltar para dentro de casa. Faz parte. Então, voltando à reflexão do texto, não se fie a sua vida a um objetivo único. Por isso que na doutrina, quando nós começamos a estudar, nós vemos que a promoção espiritual, ou seja, a promoção evolutiva, não espiritual, evolutiva, ela é ampla. Envolve diversos setores, intelectual, moral, espiritual e alguns outros. Cada um de nós é responsável por si. Mas vamos tocar lá no filho, né? Eu falo do filho porque o filho tem sido um ponto muito forte
com a conversa que eu tenho com várias pessoas. Filhos, pais, cabem aí também, porque chega num ponto em que os nossos pais vão envelhecendo e às vezes eles demandam um cuidado mais especial e às vezes esse cuidado, se não tomarmos cuidado também, essa vigilância, esse carinho se torna excessivo. Lembrem-se, estão no momento de maior fragilidade dada a idade, as limitações. Mas não se engane com a aparência externa, não se engane com a situação que ele está passando. Ali cabe também um manancial imenso de aprendizado. E também tolerância, porque viveram a época deles e hoje em dia está difícil. Na atual sociedade que nós vivemos, muita tecnologia, muito acelerado, eu digo nós, pessoas como eu, da minha idade, passamos ali dos 50, estou com 5,6, acelerando, né? A gente já tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em relação à parte tecnológica. Mas imagina para aquelas pessoas que já estão com 75, 70, 80, até 90 anos. É um mundo surreal. Então, o que nós podemos plantar nesse momento? Carinho, tolerância, paciência, compaixão. São grandes alimentos, são grandes tesouros, na verdade. E não adianta você chegar e falar assim, criei meu filho bem, cuidei bem dos meus pais, eu vou lá no asilo, visito o asilo. Sou uma pessoa maravilhosa porque cuidei dessas pessoas. Talvez não. Por isso coloquei talvez. Por favor, não se inclua, não fique fazendo juízo de valor, não ache que eu estou menosprezando de forma nenhuma. Eu estou fazendo uma reflexão. É para você pegar isso, trazer para dentro de si, entenderam? E pensar desse modo, será que eu estou passando por isso ou não? Então, se eu fiz tudo isso que eu estou dizendo, com vistas a um futuro melhor, eu vou ter um peso. Vou botar dessa maneira, porque as pessoas falam, então não vale a pena fazer. Não, sempre vale, gente, sempre vale. Mas se você fez com o interesse de ter uma vida melhor, vai ter um peso. Vamos botar assim, um peso 1. Se você faz porque aquilo lhe agrada, peso 2. Mais importante. Se você faz porque você sente prazer e satisfação, peso 3. Se você faz porque aquilo é o seu modo de fazer, aquilo ali é algo que, se você não fizer, você se sente incompleto. E quando você faz isso, você tem aquela paz interna. Aí a gente já pode jogar no peso 4. Notem que quanto mais espontâneo maior é o peso. Aquele que não faz é peso 0. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, meu dia é atribulado. Acha um tempo, acha uma paciência. Não por mim, não. Não é por mim, eu não estou pedindo nada a vocês. Eu estou falando que é para cada um pegar para si, porque todo bem que você fizer, sempre, aí a gente vai botar peso
0,1, 0,2, aí você pode mensurar. Sempre vai valer a pena. Qualquer esforço, qualquer um, por mais insignificante que seja. Talvez até você nem imagine que faça, mas faz. Tá? Então, tudo isso vai vir para mim. Ah, o Dan chegou aqui e falou que tem que fazer isso. Ele transformou o vida. Hein? Como é que é? Eu estou falando para mim. Estou olhando aqui para vocês, eu estou vendo meu reflexo aqui, ó, num monitor aqui. Eu estou vendo o retorno da gravação no outro monitor. Eu estou vendo a entrada da câmera. Estou me vendo aqui em 3 lugares diferentes para eu me ver falando isso. Eu tenho um retorno de áudio para que eu entenda. E ainda vou assistir essa reunião depois. Olha, como eu estou vendo e ouvindo diversas vezes para que eu aprenda. E eu compartilho com vocês exatamente isso. Porque às vezes a gente faz assim, eu vou visitar minha avó, meu avô, eu já não os tenho mais. Mas para quem ainda os tem, mas é tão chato, chega lá, aquela conversa é a mesma, toda semana, ou não sei o quê. Pensa assim, aquele avô, aquela avó, que lutaram muito na vida, ela tem dentro de si um amor tão grande que você está ali por causa dela. Pelo menos a dívida de gratidão da sua existência é para aquela pessoa. Então, começa a fazer a lógica, a analisar dessa forma, para que quando você for lá, a pessoa você já está preparado. A pessoa vai falar nisso, vai falar naquilo, você arranja uma história diferente, você fala de outra coisa, muda de assunto. Tenta deixar mais dinâmico, porque o velho, eu sou velho, tá? A gente gosta de ficar preenchendo lacuna, a gente não gosta de ambiente silencioso. Então, diálogo não é hoje em dia o que a gente vê. As pessoas chegam, abrem o celular e começam a rodar. Desculpa até falar, caso vocês não saibam, se vocês estiverem numa conversa, numa sala, perante outras pessoas, você puxa o celular e começa a virar a página, isso é falta de educação, tá? Talvez, eu não sei como é que está hoje em dia, mas para mim, uma conversa, um diálogo, no momento que você vai sentar para conversar com alguém, a não ser que hajam várias pessoas e a conversa não seja contigo, é um outro papo, mas toma cuidado. Se você tiver com uma pessoa, conversa, não, fulano, estou te ouvindo, tá? Eu estou te ouvindo. Não, pode falando aí. Imagina o contrário. Se você está querendo passar alguma coisa para alguém, conversar com alguém, e a pessoa está te cortando, sempre se coloquem na outra situação. Então, todos nós aprendemos que quando nós fazemos algo bom, a gente progride. E quando nós fazemos algo errado, a gente regride. Então vamos reaprender? Dentro do Espiritismo, nós nunca regredimos. No máximo, estacionamos. Se a gente tivesse mais meia hora, eu ia explicar esse conceito bem mais a fundo. Mas acredite nisso. O máximo que você estiver fazendo é estacionando. Porque quando nós fazemos o bem, não quer dizer que nós já somos bons. Quer dizer que nossa percepção está se apurando. Mas o mal continua na gente. A imperfeição, vou tirar o mal. A imperfeição ainda continua dentro da gente. Nós estamos apenas lutando para aquela imperfeição ela terminar, para ser corrigido. Então você pode fazer uma dezena de coisas boas, mas se não mudar o modo de pensar, se não mudar o modo de agir, se não fizer pelas justas razões, quer dizer que a imperfeição ainda não acabou. E esse é o momento em que nós aprendemos, nós caminhamos, ou aquele momento que nós marcamos aquele passo. Talvez vocês nem saibam mais o que é marcar passo, né? Mas não é marcar passo do coração não, tá, gente? Isso é coisa de desfile cívico.
acho que coisa de militar também. Então pense sempre assim, tudo que eu faço nessa vida, ela serve só para essa vida? Não, ela vai sendo espalhado para outras. Aí, inadvertidamente, né, a gente pensa assim, mas eu não lembro de nada da outra. Não, você não lembra dos acontecimentos. Você não tem uma memória, embora esteja tudo guardado, tá? Mas você não tem a lembrança dessas memórias. Mas guarda dentro de si as tendências, que são o quê? Os aprendizados que você teve no passado. Essas tendências, esse aprendizado, ele eclode em cada reencarnação. Se você se coloca no ponto de, eu vou estudar, eu vou me promover, eu vou me dedicar, eu vou buscar uma situação melhor para mim, eu vou lutar contra essas forças que estão dentro de mim, você está criando novas tendências. Então, na próxima encarnação, quem vai prevalecer? As más tendências antigas ou as novas tendências que você está criando? Por isso, nada fica para trás. Eu coloco a questão do peso, né? Achei até interessante colocar a questão do peso, para ter uma questão de nós podermos ter algum tipo de parâmetro. Porque tudo que nós fazemos tem algo de relevante ou de positivo para ser retirado. Fiz uma coisa e deu tudo errado. Tem um lado positivo nisso. Se você entendeu o que deu errado, você tem toda a capacidade de corrigir. Ponto positivo. Provavelmente, talvez você não erre mais. Mas se você não entendeu, você terceirizou a causa, ou seja, a culpa não é minha, a culpa foi do fulano, do Beltrano, do ciclano, foi o meu chefe, foi o meu amigo, foi o meu colega, foi o meu pai, foi a minha mãe. Talvez você não tenha entendido bem a lição. Talvez a responsabilidade possa ter sido dessas pessoas, sim. Mas como você lidou com ela? Lembre-se, para eu gerar as tendências, eu preciso entender as situações para passar a responder por elas. Então, como é que se diz? Cada encarnação, nós criamos novas tendências. Nós nos aperfeiçoamos um pouquinho. Jamais regredimos. Agora, a grande lição, está chegando no finalzinho, a grande lição que a Joana deixa para nós é que aquela que nós já conhecemos, tão dura. Quem não caminha pelo amor, caminha pela dor. Isso é uma ameaça. Uma vez eu até pensava nisso, falava sobre isso com alguém. Deixa eu só voltar aqui. Uma vez eu conversava com alguém, assim, mas o espiritismo está ameaçando as pessoas. Eu falei, como assim? Não, você está dizendo que se eu não fizer o bem, eu vou pagar por isso. Não. Primeiro que o espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia, ou seja, uma doutrina filosófica com aspectos religiosos. Ela não é uma lei da qual você julga e executa. Não. O espiritismo, ele explica os porquês. Se acontece, é porque, como explicado dentro do espiritismo, existe a lei universal. É apenas a aplicação da lei. Diferente do mundo moderno, nós temos juízes, temos
promotores, advogados. Nós temos todo um grupo jurídico que legisla sobre as leis criadas. As leis também são mutáveis. Essas leis são mutáveis. Então, à medida que a sociedade evolui, as leis vão se ajustando para serem adequadas àquela sociedade, àquele nível de vida. Assim como cada juiz, cada promotor, cada advogado é um ser humano e cada um deles advém a vista ou a visão da lei em relação àquela situação que eles estão ali arbitrando, ou trabalhando, ou defendendo. No mundo espiritual não funciona assim. Não há juízes nesse sentido. O que há é a nossa própria consciência. A nossa consciência é o nosso árbitro. Por isso que a gente estava falando, né? Vamos mudar as tendências, até mesmo para na hora que a nossa consciência vier nos cobrar, vier falar assim, olha, você não trabalhou bem ali naquela situação. Você não agiu bem daquela forma. E aí? Eu tenho um hábito novo, eu tenho uma tendência nova de olhar e falar assim, eu sei que realmente eu não fiz certo, mas eu entendi que estava errado e mais à frente eu não fiz mais aquilo. Não consegui voltar e desfazer o que eu fiz, não consegui, infelizmente. Mas na frente eu não errei mais naquela situação. Não disse Jesus, vá e não erres mais. Toda vez que ele curava, ele ajudava alguém, ele dizia, vai, não erres mais. O fato de já não errar, não é que redime tudo que nós fizemos, não redime, mas já nos posiciona numa maneira de pensar diferente, de agir diferente, uma maneira de ter uma compaixão, ter uma forma diferente de viver. E essa é a evolução. Essa é a grande questão. Nós vamos caminhando pelo amor ou pela dor? Dan, pelo amor é difícil, né? Talvez não. Talvez não. Mas não é esse amor do mundo não, tá, gente? Eu sou apaixonado por fulano. Não é isso. Sou apaixonado por ir lá no asilo e visitar. Não é também sobre isso. É o zelo, o carinho, a disposição. Porque a paixão é assim mesmo. É uma paixão de ir lá no asilo. Mas o dia hoje está meio chuvoso. Hoje está chovendo muito. Entendeu? Quando você tem uma responsabilidade, um compromisso. Quando você faz, eu vou lá no asilo porque hoje realmente está chovendo muito. Mas, poxa, o vovozinho hoje está precisando lá de mim. Que é um dia mais triste, eu vou lá bater um papo com ele, estou com saudade dele. Entenderam como é que funciona? Então, que com essa lição nós possamos olhar para o futuro de uma maneira melhor, entender a vida de uma maneira melhor, criar novos modos de agir, gerar novas formas, novas tendências, para que as futuras encarnações sejam mais fáceis, que o amor possa prevalecer nas nossas vidas, que a tranquilidade e que toda essa situação seja melhor. Que Jesus abençoe a todos nós, que hoje seja um dia maravilhoso, tenha sido, né? Estamos no finalzinho, tenha sido um dia maravilhoso, agradecido por essa semana que passou e já entusiasmados pela nova semana que entra, sabendo que vamos buscar não errar o que nós fizemos nessa semana. Pensa aí um pouquinho em tudo que você passou, por que você ficou triste, por que você ficou feliz. Pensa, qual o motivo que me fez triste, qual o motivo que me fez feliz. Então, preciso gerar mais situações para que eu fique mais feliz. Mas não dá, fulano está doente, ciclano, eu estou passando por uma situação financeira difícil. Como é que eu vou ser feliz assim? Talvez você coloque em maneiras que você consiga
suplantar essa situação. Do tipo, estou com uma dor muito ruim, mas poderia ser pior, poderia ser algo mais grave. Ou, isso aqui vai passar, vou descansar, amanhã vou estar bem. Minha situação financeira não está boa, mas amanhã, se Deus quiser, vamos pedir a Deus para que eu tenha uma inspiração e busque algo que me faça ter um retorno melhor, até algo que eu goste de fazer. É mudar a forma de pensar. Que Jesus abençoe a todos nós, nos ilumine, nos dê uma semana maravilhosa. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa semana que passou, pela semana que chega, cheia de oportunidades, cheia de coisas boas. Senhor, talvez não tenhamos sido o melhor dos filhos, não tenhamos sido os melhores amigos, mas hoje fazemos esse propósito de iniciar a semana de uma maneira diferente, de insistir, Senhor. Para isso nós pedimos a Ti, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha compaixão, porque precisamos realmente entender a vida. Senhor, dá-nos a Sua companhia, o Seu amor, a Sua paz, a Sua luz, para que essa semana seja gloriosa. Possamos enfrentar todas as dificuldades de cabeça erguida, compreendendo, entendendo as situações, e para que possamos, Senhor, melhorar e melhorar sempre. O Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos ajude em tudo o que for necessário. E aqui estamos, Senhor, a Te louvar, Te agradecer por tudo que nós somos, por quem nós somos e também por tudo que vier a acontecer. Agradecido, Senhor, rogamos por uma semana maravilhosa para todos nós. Que assim seja. E graças a Deus.